ela. Ô, Niédia, então eu fico aqui, você pode fazer a apresentação. Obrigada. Muito obrigado. Bom dia a todos. As histórias marcam, inspiram, emocionam, divertem, são inventadas ou reais. Por isso, esta manhã, eu convido cada um de vocês a uma viagem por uma história. E nada melhor do que mitos. Sim, os mitos nos ajudam a entender as relações humanas e guardam em si a chave para o entendimento do mundo e da nossa mente analítica. A mitologia grega, repleta de lendas históricas e contos sobre deuses, deusas, batalhas heróicas e jornadas no mundo subterrâneo, revelam a mente humana e seus meandros multifacetados, atemporais e eternos. Os mitos estão presentes na vida de cada ser humano, não importa em que tempo ou local. Somos todos deuses e heróis de nossa própria história. Psique era a mais nova de 3 filhas de um rei e era extremamente bela. Sua beleza atraía muitos admiradores que rendiam-lhe homenagem. Ofendida, enciumada, Afrodite enviou seu filho Eros para fazê-la apaixonar-se por alguém. Assim, todas as homenagens seriam apenas para ela. Porém, ao ver a sua beleza, Eros apaixonou-se profundamente por Psique. O pai de Psique foi consultar o oráculo de Delfos. Foi, pois suas outras filhas haviam encontrado o marido e Psique permanecia sozinha. Manipulado por Eros, o oráculo aconselhou que Psique deveria ser deixada numa solitária montanha, onde seria despossada por um terrível monstro. A jovem, aterrorizada, foi levada ao pé do monte e abandonada por seus pesarosos parentes e amigos. Conformada com seu destino, Psique foi tomada por um profundo sono e conduzida por uma brisa gentil de Céfiro a um lindo vale. Quando acordou, caminhou por um jardim até chegar a um magnífico castelo. Parecia que lá morava um deus, tal a perfeição em cada detalhe. Tomando coragem, entrou num deslumbrante palácio onde todos seus desejos foram atendidos por ajudantes invisíveis. À noite, Psique foi conduzida a um quarto escuro, onde pensava que encontraria seu terrível esposo. Quando sentiu que alguém entrava no quarto, Psique tremeu de medo, mas logo uma voz a acalmou e sentiu os carinhos de alguém. O amante misterioso a embalou em seus braços. Quando Psique acordou, já havia amanhecido e seu misterioso amante havia desaparecido. Isso se repetiu por várias noites. As irmãs de Psique queriam saber o seu destino, mas o amante misterioso alertou para não responder os seus chamados. Porém, Psique, sentindo-se solitária em seu castelo-prisão, implorou ao amante para deixá-la ver as irmãs. Finalmente ele atendeu o pedido, mas impôs a condição não importasse o que falassem. Nunca deveria tentar conhecer a sua identidade. Caso isso ocorresse, ela nunca mais o veria novamente. E Psique estava grávida e deveria guardar segredo para que seu filho fosse um deus. Porém, se ela revelasse a alguém, ele se tornaria um mortal. Quando suas irmãs entraram no castelo e viram tanta abundância de belezas maravilhosas, foram tomadas de inveja. Notando que o esposo de Psique nunca aparecia, perguntaram maliciosamente sobre a identidade. Embora divertida por seu esposo, Psique viu a dúvida e a curiosidade tomarem conta do seu ser, aguçados pelos comentários das irmãs. Ao receber novamente suas irmãs, Psique contou que estava grávida e que sua criança seria de origem divina. Suas irmãs ficaram ainda mais enciumadas com a sua situação, pois além de toda aquela riqueza, ela era esposa de um lindo deus. E assim, convenceram Psique a descobrir a identidade do esposo, pois se ele estava escondendo seu rosto, poderia ser um horrível monstro. Assustada com o que havia dito suas irmãs, Psique levou uma lamparina para o quarto, decidida a conhecer a imagem do marido, esquecendo os avisos do seu amante. Enquanto Eros descansava ao seu lado, ela aproximou a lamparina para ver o rosto do amante.
Para sua surpresa, ela viu um jovem de extrema beleza e, admirada, não percebeu a inclinação da lamparina, que deixou uma gota de óleo quente cair sobre o ombro de Eros. Eros acordou assustado e voou pela janela do quarto, dizendo: tola, Psique, é assim que retribui o meu amor? Depois de me desobedecer, eu me tornei para você o seu marido e você me julgava um monstro? Volte para junto das suas irmãs, pois os conselhos preferiste ouvir. Não lhe imponho outro castigo senão de deixá-la para sempre. O amor não pode conviver com a suspeita. No mesmo instante, os castelos, as belezas, os jardins desapareceram. Inconsolável, ela começou a andar pelos bosques tentando encontrar Eros. As irmãs fingiram pesar, mas queriam mesmo era conquistar Eros. Mas o deus vento, assistindo aquele fingimento, as lançou num despenhadeiro. Resolvida a reconquistar o amor de Eros, Psique chegou ao templo de Afrodite. Porém, a deusa impôs que ela cumprisse muitas tarefas antes de se encontrar com Eros. Primeiro, ela deveria separar os milhares de grãos de trigo, cevada, feijão e lentilhas que estavam misturados. Um serviço que ia demorar toda a vida. Ela ficou muito assustada diante de tanto trabalho, mas as formigas ajudaram Psique e ela finalizou rapidamente a tarefa. Na segunda tarefa, Afrodite pediu uma lã dourada dos ferozes carneiros. Ela foi até a margem do rio, onde os carneiros de lã dourada pastavam e estavam dispostos a cruzar o rio. Quando um junco a ajudou e disse para esperar que os carneiros dormissem. Assim, não seria atacada por eles. Ela esperou. Depois, atravessou o rio e retirou a lã dourada. Na terceira tarefa, Afrodite pediu água que jorrava de uma fonte de montanha. Mas ali havia um dragão que guardava a fonte. Mas uma águia ajudou, voando baixo, próximo à fonte, e encheu a jarra. Vendo que Psique conseguia completar as tarefas, Afrodite mandou que ela fosse ao mundo inferior e pedisse um pouco da beleza de Persefone e guardasse numa caixa. Mas ela não sabia como entrar naquele mundo. Estando viva, não poderia. Então pensou em atirar-se de uma torre. Mas a torre disse que não, e que ela deveria driblar os diversos perigos da jornada, como passar pelo cão cérebro, e deu-lhe uma moeda para pagar a Caronte pela travessia do rio, advertindo: quando Perséfone lhe der a caixa com sua beleza, não olhe dentro da caixa, pois a beleza dos deuses não cabe nos olhos mortais. Seguindo as instruções, Psique conseguiu o precioso tesouro. Porém, tomada pela curiosidade, abriu a caixa para olhar. Ao invés de beleza, havia apenas um sono terrível que dela possou. Eros correu e conseguiu colocar o sono novamente na caixa, salvando Psique. Lembrando que a extrema curiosidade pode ser fatal. Eros conseguiu que Afrodite concordasse com seu casamento com Psique. E em pouco tempo eles tiveram um filho, Voluptas, que se tornou o deus do prazer. Eu sou Niedja Genari, contadora de histórias. Parabéns. Parabéns.